Oi, gente! Bem-vindos a mais um SOS Talks. Eu sou a Lauren. Eu sou a Júlia. E eu sou a Joana. E o SOS de hoje é um tema muito especial. Tudo mudou. E agora? O nosso episódio é baseado na pergunta da Lívia. Você lembra da primeira vez que sentiu que tudo estava mudando, por dentro ou por fora, e não sabia muito bem o que fazer com isso? Nossa, eu amei essa pergunta da Lívia. Acho que representa todo mundo, né? Sim. E a gente trouxe um livro incrível como pilar desse episódio, que é O Verão que Mudou Minha Vida. Quem nunca leu esse livro? Eu lembro que eu li com 14 anos e, assim, real mudou a minha vida. Sim. É maravilhoso. Sim. Então, já se inscreve no canal. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações e comente. E bora pra mais um SOS! Tá, gente, agora, qual foi a primeira vez que vocês perceberam que tudo tava mudando na vida de vocês? Eu acho que foi um choque, assim, primeiro quando eu menstruei. Eu acho que é um marco pra toda menina, não tem muito como fugir disso. Mas eu acho que com tudo isso também foi quando eu comecei a olhar com a minha mãe não só como mãe, mas como mulher, sabe? Também comecei a identificar as dores dela, eu acho que também. Sim. Nossa, que lindo. Eu acho que a Belly foi igual no livro. Sim. É verdade. Pra mim, eu acho que foi quando eu comecei a mudar mesmo, tipo, meu corpo em si, eu comecei a ter mais espinha, que é tudo esse processo, né, de amadurecimento e hormônios e tudo isso. E eu comecei também a perceber a minha personalidade mudando. A gente não pensa mais naquelas coisas mais bobas que a gente pensava quando a gente era criança. Eu acho que tudo isso mudou. Também olhar pros... começar a ter crush, mas não, tipo, aqueles de infância, aqueles... Você gostar mesmo da pessoa. Sim. Eu acho que quando eu percebi que eu realmente estava crescendo foi quando eu dei meu primeiro beijo. E assim, antes eu tinha vergonha de falar que eu não tinha dado. Então eu mentia pra todo mundo que eu já tinha dado. Só que aí quando eu realmente dei meu primeiro beijo, e aí, tipo, a galera percebeu, porque eu fiquei tão feliz, sabe? E também, quando minha mãe perguntou se eu queria me depilar pela primeira vez, que eu fiquei tipo, nossa. E eu achava um tabu, assim. Sim, achava que tipo, quando começa a crescer proibido. pelo mesmo. Sim. Gente do céu. Mas eu lembro que eu ficava ansiosa, porque eu demorei mais, assim, pra passar por essa fase e tal. E eu lembro que todas as minhas amigas já estavam depilando e tal, só que eu não precisava, não tinha pelo, gente. E eu lembro a primeira vez que eu raspei minha perna, eu achava tudo. Não, e hoje em dia é o sonho não ter pelo. Exatamente, hoje eu odeio. Que ótimo. Nossa, horrível, odeio. E eu acho que no livro tem vários momentos que a Belly percebe isso. E eu lembro que eu li no momento que eu tava mudando muito, que é os 14 anos. Então, pra mim, foi muito marcante alguns momentos. Pra mim, tipo, quando ela percebeu, assim, que ela tava mais bonita, né? Que foi o que você falou. Sim. Que foi quando ela chegou lá pro verão. E aí os meninos estavam olhando ela de outro jeito, assim. Eu acho que é muito isso também. Porque tem muito essa fase de comparação, né? Quando a gente é mais nova. Muito. Que nossas amigas estão, tipo, já adultas e a gente tá muito de pirralhinha. Sim. E aí os meninos começam a olhar pra elas primeiro, né? E, tipo, é como se fosse, não uma competição, mas você fica assim, aí uma virou mocinha, aí você tipo, se sente na obrigação de você ter que virar mocinha já. Você fica ansiosa, depois você se arrepende. Deus me livre. Mas eu acho que é isso, assim, a gente, quando a gente é pequena, a gente tem muito essa expectativa, essa pressa de crescer, mas acho que hoje em dia, mais velha, eu olhando pra trás, eu vejo que não precisava dessa pressa toda, sabe? E eu acho que é muito isso, a gente tem essa expectativa, mas tudo acontece no momento certo. Eu não sei se vocês Eu também acreditam acho. nisso. E eu acho que, assim como a Belly, tem muito dessa percepção ao longo do livro. Então, às vezes, coisa que ela faz no primeiro livro, ela olha no segundo e fala, Sim. nossa senhora, eu não tava dando. E a gente também é assim, né? Sim, a gente se arrepende um monte de tudo que a gente faz, mas eu acredito que seja parte desse todo esse processo. A gente tem que entender que a gente vai mudando com o tempo e as atitudes que a gente fazia antes, às vezes, não vão fazer sentido pra gente. Mas na época fazia também. Sim. E a gente se arrepende muito. Mas assim, eu acho que é muito isso que o livro quer passar, é que tá tudo bem errar, sabe? E muita gente fica com raiva da Belly, mas, poxa, todo mundo A erra, idade sabe? dela também, né? Pois Vamos Sim. O que a gente não fazia com essa idade também? Tudo e sem outra, sentido. se o meu crush de quando eu era criança começasse a me dar bola, gente, acabou. Acabou. Nossa, eu ia surtar também, ia ficar que nem ela. Gente, e eu não sei se com vocês era assim, mas quando eu era menor tinha, tipo, um menino bonito na sala inteira. Que todo mundo devia ter. Todas as meninas eram apaixonadas por ele, sabe? Sim. Nossa, sim, na minha época também. Pequenininha, todo mundo falava dele.
Era Sim. ele, e aí, tipo, era uma competição pra ver qual que ele tava gostando, qual das meninas. E eu não sei se na escola de vocês, mas a minha escola não era difícil de entrar gente. Era uma escola grande, mas era difícil de entrar gente nova. Então, quando entrava um menino, todo mundo começava a gostar. Sim, Era certo que todo mundo ia Sim. começar a gostar dele. E eu acho que o que mais muda nesse momento são as amizades. Sim. Com certeza. Eu acho que a primeira amiga, assim, uma grande amiga que eu deixei de ter, pra mim foi um marco tão grande, sabe? Que eu sinto que eu posso superar qualquer coisa agora. Tipo, término Sim. de namoro, término de outras amizades. Eu acho o término de amizade pior que o de namoro, sinceramente, os que eu vivenciei. Não, e são você, péssimos. e eu, por exemplo, tive um término de amizade e eu acho que acabou comigo. E não é bem assim. Sim, eu acho que principalmente uma coisa que eu fui percebendo conforme eu fui amadurecendo e crescendo é que antes, com esses términos de amizade, eu lidava, era muito. Terminava, aí você virava meio que automaticamente inimiga da pessoa. Eu não sei se Sim. era assim, mas Não, eu tava, total. sei lá, no 6º ano, terminei com uma amiga, não olhava mais na cara dela, era rixinha, não sei o quê. E quando eu fui crescendo, eu fui achando essa atitude completamente idiota, assim. Tanto que, atualmente, um monte de amiga, assim, que no 6º ano, essas coisas, eu parei, cortei. Eu, hoje em dia, converso normal, porque eu comecei a entender que não é porque as pessoas saem da nossa vida, que naquele momento que elas não estão mais cabendo, não fazem mais sentido, que elas não tiveram importância, Sim. né, na sua vida. Então, eu acho que amadurecer também é começar a perceber isso e lidar com finais de ciclo dessa forma. Não, total. Eu acho que tudo muda quando você para de analisar, tipo, poxa, acabou e pensa, tipo, o que é que essa amizade te deu, sabe? O que é Sim. que ela te retribuiu? E assim, pensar que a amizade acabou, mas ela não ia ser a mesma se ela continuasse, sabe? Sim. Aquela pessoa mudou, você mudou. Tipo, às vezes é isso, assim, a amizade não cabe mais na sua vida, sabe? Não cabe no seu momento atual. Eu acho que tudo muda quando você entende isso. E principalmente nessa fase de transição, como a gente falou que tem umas amigas nossas que, não sei pra vocês, mas acho que o que eu mais comecei a notar a diferença foi no 5º, 6º, 7º ano, assim. Então, é muito diferente. Então, tem amiga que no 5º já estava formada. Sim. E, tipo, tinha gente que ainda não tava. Então, tem gente que é mais criança nessa fase, tem gente que já tá querendo explorar mais o mundo. E não tem como, assim. Nesse momento, você vai acabar se distanciando, porque acaba tendo umas diferenças maiores, né? Sim, total. Eu acho que esse é um momento, assim, que as amizades mais vão pro lado, porque realmente cada um tem seu tempo. Sim. E, gente, se vocês têm dos 12 aos 14 anos, entenda que realmente entendam o seu tempo, sabe? Sim. Não tentem Não ir pro tenham tempo. pressa. Exato. Não tentem ir pro tempo de outras pessoas. Se vocês acham que não estão prontos pra dar o primeiro beijo, se vocês acham que não estão prontos pra gostar de um garoto ou fazer alguma coisa errada, não façam. E eu acho que muito nessa época, assim, né, que a gente tá crescendo, todas as nossas amizades ao redor moldam também quem a gente vai formando, assim, quem a gente é, né? Sim. Porque tem também aquele ditado, né, que todo pai fala, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu acho Exatamente. eu acho que vai moldando, e eu acho que muito das minhas amizades foram também formando, ajudando, né, a formar quem eu sou. Então, quando eu olho as amizades que acabou, a gente tem que olhar também as partes que ela agregou, como a Jo tinha falado já. Sim. Sabe? Fala. Não, pode falar. Um momento que eu acho que muda muito também é quando a gente muda de escola pra faculdade, Sim. Sim. não é? Muito, Todo muito. mundo muda tanto, né? Ainda mais nós três que saímos, né, da nossa cidade É, natal. Não dá. Eu acho que, tipo, você também vê diferente. É porque, assim, você é acostumada com um ciclo de pessoas, você entra num ciclo completamente diferente. E principalmente pra gente que mudou de cidade. A gente entra num ciclo que é completamente diferente, a gente vê atitudes de pessoas que a gente, às vezes, muitas vezes não entende. Sim. Porque é diferente do que a E gente é uma tá acostumada. cultura completamente diferente, assim. Tanto que eu lembro que nas primeiras vezes que eu conversei com a Jo, a gente falava, gente, aqui o povo não se abraça, o povo não, Sim. parece que não tem carinho, não tem afeto. E é muito diferente, assim, se acostumar. Mas, ao mesmo tempo que eu senti que, óbvio, eu me afastei de algumas amizades da minha cidade, porque não tem como. Tinha muita gente que manter era... todas, né? E era muita coisa, assim... por exemplo, aqui na faculdade é muito, às vezes, por convivência. Você tá ali na mesma sala, você acaba conversando mais. Então, era o que acontecia também com as pessoas da minha cidade. Só que tiveram outras amizades que eu falei, nossa, essa amizade provavelmente vai ficar pro resto da minha vida, porque fortaleceu mais o vínculo que a gente tinha. Eu via que a pessoa realmente faz questão de ter contato, de me ver, de saber como eu tô e vice-versa, né? Sim. Então, eu acho que é um momento super legal também, que a gente começa a observar
e às vezes diminui o número de amizades, mas as que ficam fazem mais sentido. Sim, e ver quem é que vai ficar, né? Assim, Sim. eu acho que isso é muito bom. E eu sinto que, tipo, mudar de cidade, ir pra faculdade, dá um nível de maturidade, assim, você tem uma curva de desenvolvimento surreal, assim. Eu sinto Sim. que eu não sou a mesma de 3 meses atrás, que foi quando eu entrei na faculdade. E, cara, é muito pouco tempo, sabe? Então, é um momento muito de amadurecimento, é uma fase difícil, porque você tem que recomeçar sua vida do zero, sua amizade do zero, mas que também dá muito aprendizado. Eu acho que é muito isso, assim, você enxergar as fases difíceis como um momento de aprendizado e aproveitar esse momento, porque no final, a gente sabe que vai sentir saudade, né? Sim, e tudo passa. Se você estiver passando por um momento ruim, por uma fase que você... Ainda mais na adolescência, tudo a gente faz tempestade em um copo da água. Não, Meu é. Deus. Então, Já teve se acalma, que daqui a um tempo vai estar tudo certo. Mano, E ainda mais que a gente agora tá morando sozinhas, tipo, sem os pais pra fazer as coisas pra gente, muda tudo, gente. Porque eu, por exemplo, nunca lavei uma louça direito na minha casa. Agora eu tenho que lavar toda hora, tenho que passar pano todos os dias, passar aspirador, arrumar a cama. É muita coisa pra fazer sozinha, então a gente muda completamente. Eu acho que você começa a ter muito mais responsabilidade. E eu não sei, aí quando eu volto pra casa, eu começo a olhar que antes, às vezes, se eu não lavava a louça, aí eu olho minha mãe lavando a louça e falo, nossa. Eu começo a me sentir mal, sabe? Você olha a bagunça, assim, e, tipo assim, eu era super bagunçada quando eu tava na minha casa. Agora, você entra no meu apartamento, pelo amor de Deus. Se tiver Você um mexe lugar no- fora do lugar, eu já me estresso, já fico... eu já tô me sentindo dona de casa. E uma frase que se encaixa super a esse tema é uma frase da Suzana do livro, que é: o verão é o mesmo, nós que estamos mudando. Eu tenho muita impressão de que, assim, eu não tô mudando, sabe? Porque é uma mudança gradual, não é uma coisa que acontece de um dia pro outro. E eu acho que quando eu percebo muito é quando eu converso com alguém que não me vê há muito tempo. E aí eu vejo a pessoa e a pessoa fala, nossa, você tá muito diferente, você tá muito mudada, você evoluiu muito. E você acha também que a pessoa tá mudada, né? Sim, você eu acha que é a volto pra minha pessoa. cidade, eu olho e falo, gente, mas não era assim quando eu tava aqui, isso aqui tá esquisito. Eu vejo muito na minha família, tipo, porque eu saí e aí todo final de semana que eu volto eu falo, nossa, antes eu fazia parte disso, agora tudo mudou. Parece que tem piada interna. Piada interna sem eu. Eu tô gostando. Me sentindo excluída da minha família. Meu Deus. Mas isso são só sinais de amadurecimento, assim, a gente vê que as coisas estão mudando, sabe? Porque é isso, no final é a gente que tá. Sim. Então eu acho que é só a gente confiar no processo. Sim. E é isso, assim. E eu acho que a gente só percebe quando a gente entra em contato com os outros, porque como a gente tá sozinha na cidade, não tem ninguém aqui que me conhece a ponto de falar, ó, isso aqui você não fazia antes, isso aqui você não era assim. Então a gente realmente só percebe isso quando a gente volta Com alguém que a gente tinha vínculo sim, antes, sim. né? E eu percebi muito isso no livro quando eu fui ver a série. Porque primeiro eu li o livro quando eu tinha 14 anos, e aí eu fui ver a série quando eu tinha, tipo, 16, e eu fiquei, tipo, nossa, todo mundo era muito imaturo no começo, sabe? Eles vão evoluindo muito ao longo da série. E eu não sei se vocês também acontece com vocês, tipo, eu assisti a série há muito tempo, aí eu reassisto depois de um tempinho e você vê tudo completamente diferente. Sim. Isso não mostra só que a gente mudou, não, principalmente que a gente mudou, porque a gente assistia com um olhar e agora a gente vê com o outro. E a série continua exatamente a mesma, mas a nossa opinião muda completamente, né? Eu pensei em mudar de cidade justamente para mudar. E eu acho que é uma oportunidade imensa, assim, de você se descobrir, porque não tem ninguém aqui que eu conheça, assim, com um vínculo muito grande. Então, é realmente a fase que eu tô por mim, sabe? Eu vou me descobrir, ver quem eu sou, ver o que eu gosto. Sim, e eu acho que é super importante nessa fase, assim, de transição entre adolescência e se tornar adulto. Eu não me considero adulta ainda. E se eu pudesse dar um conselho pra todo mundo que tá assistindo, saia da sua zona de conforto. Sim. Porque, assim, às vezes pode ser... Nossa, é difícil, sabe? É muito difícil, mas o que vem depois é muito grande, sabe? Sim. Eu acho que é muito isso, assim. Então, se seus pais deixam você fazer um intercâmbio, vá. Se você pode mudar de cidade, mude. Se você pode ir pra uma cidade nova, ou pra uma escola nova, vá, sabe? Ou só de tentar, às vezes, um hobby novo, explorar Sim. alguma coisa, eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente fica muito apegado no se der errado, tudo acabou. Mas, gente, às vezes é só dar 1, 2 passos pra trás e tá tudo certo, sabe? Sim, E agora o quadro mais esperado. Favoritos do mês! Gente, e esse episódio é um patrocínio oficial da nossa queridinha e amada Sol de Janeiro, uma marca incrível que faz parte total das nossas vidas. E eu que moro em outra cidade, na praia,
esse kit de viagem tem tudo a ver comigo, porque além de ser muito prático levar pra quando eu viajo, porque eu viajo bastante, leva o verão comigo o ano inteiro. Eu posso estar onde eu estiver, mas eu sinto, quando eu passo isso, que eu tô ainda longe, pertinho da minha casa, apesar de estar longe, sabe? Realmente eu sinto que leva o frescor do verão comigo durante em qualquer lugar que eu tô, o ano inteiro, em todo momento. E eu acho que a Sol de Janeiro tem tudo a ver com isso, porque ela tem como base trazer essa confiança, esse autoconhecimento pra mulher. E ela só cria mais autoestima usando essa marca maravilhosa que eu, por exemplo, sou viciada. E principalmente, juntando com o nosso podcast, tenho certeza que você assistindo Acesso Talks e usando Sol de Janeiro, você vai ser inabalável, gente. Sim. É assim, confiança por dentro e por fora. A gente faz a parte psicológica E eles fazem a parte física, assim, te deixa cheirosa, confiante, radiante. E assim como a Jo, o meu favorito é a fragrância 68. Gente, que delícia! Eu adoro, eu tenho até um enorme. Mas eu não pode faltar na minha bolsa esse mini balme deles. Nossa, gente, isso aqui é uma delícia. Parece uma manteiga, é um creminho, é super fácil, porque cabe em qualquer bolsa. E, nossa, o cheiro... É pra passar no corpo? Não, é pra mão. Ah, Pode passar no corpo também, gente, mas isso aqui É pra hidratar a versátil, mão né? Essa marca é Só de janeiro é versátil. pra tudo, né, gente? Gente, eu vou ensinar pra vocês meu combo pra ficar super cheirosa. Primeiro, você vai tomar banho usando esse sabonete aqui, esse body wash, que tem, tudo aqui tem o mesmo cheiro, tá? Então, assim, você vai ficar exalando o cheiro 68. Depois você vai passar o creme onde você passar o perfume. Então, tipo, eu passo aqui nos braços e depois você se encharca de perfume. Esse aqui é o 68, igual o da Ju, e assim... Gente, eu sou viciada. Eu amo esse perfume. Eu vou até passar. Foi mal aí, gente. Gente, agora eu vou falar um pouco dos meus favoritos, que são os Brazilian Boom Boom Creams, tá? Aí tem esse aqui, que é o esfoliante. Eu uso em todos os meus banhos premiums, tá? É muito essencial, porque ele deixa a pele, gente, hidratada demais, radiante, assim, brilhosa, e fica maravilhoso. E ainda pra complementar o cheiro ainda que já fica, eu uso esse creme aqui, maravilhoso, e é um cheiro espetacular. Gente, e todos esses produtos do favorito do mês estão com desconto de 10% no site usando o nosso cupom. SOS10. Não percam a oportunidade de se sentirem mais cheirosas e confiantes. E ter o verão com você o ano inteiro. Gente, esse episódio mudou minha vida mesmo, tá? Foi Eu amei super falar legal. sobre mudanças, amei falar sobre o verão que mudou minha vida. Realmente foi um episódio que com certeza vai me marcar muito. Sim, e eu deixo uma pergunta pra vocês de reflexão. Qual foi o verão que mudou a vida de vocês? Não esquece de responder aqui nos comentários. Gente, e já se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações e deixem o SOS de vocês pra gente responder nos próximos vídeos. O tema da semana que vem é faque amoroso, então já deixa os seus problemas amorosos, pode ser com ficante, conversante, olhante, tanto faz. Só manda pra gente que a gente vai responder no próximo episódio. É isso, gente. Beijos. Beijo, tchau!